contáveis, substantivos contáveis, são coisas que a gente consegue usar no plural, certo? Então, a nossa maior dica, se algo é contável ou não, é se a gente usa no plural. Isso no português também. Então, como a gente tem essa relação, né, relacionar o inglês com o português ajuda muito a gente a saber mais ou menos do que, ter um ponto de partida. Se vai para o plural, é contável. Se não tem plural naquilo, geralmente vai ser incontável. Então, por exemplo, quando a gente fala de grãos, água, café, qualquer tipo de grão, líquidos, quando a gente fala de grãos, então, arroz, açúcar, areia, tudo isso é incontável. Tempo e dinheiro. Lembrando que o tempo como uma instituição, não horas, minutos, e o dinheiro como uma instituição também, não moeda, não dólar, real e tal, certo? E aí, quando eu estou falando de coisas incontáveis, eu pergunto com how much. Do much. Quando eu pergunto sobre coisas contáveis, eu vou falar how many. Então, por exemplo, se eu quero saber quantos amigos você tem. Quantos amigos você tem? Amigos, já está na pergunta como plural, então eu vou usar how many. How many friends? E aí, esse how many friends é quantos amigos, e eu quero saber o que com esses amigos. Porque pode ser quantos amigos estão vindo, quantos amigos moram naquela casa, quantos amigos têm 30 anos, pode ser qualquer coisa depois daqui. Quantos amigos já está montado. E agora o que vem depois vai seguir a regra de pergunta que a gente já viu nas outras aulas. Então, how many friends do you have? Certo? Agora, se eu quero saber quanto dinheiro você tem. Então, o dinheiro é incontável. Então, vou perguntar com how much. How much money do you have? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Certo? E é basicamente essa mesma regra. A gente usa how much e how many, só que elas também podem aparecer como resposta, ok? Isso que eu não falei ontem, então já vou entrar hoje. Quando eu falo, por exemplo, que eu posso responder isso aqui, então, em números normal. Então, eu posso falar, eu tenho muitos amigos. Ontem a gente viu a lot of, né? Para falar muitos, a gente também pode usar o próprio many. Então, eu tanto posso falar com I have a lot of. A lot of me lembra a dona Hermínia falando lotada. a lot of friends. I have many friends. Aqui, tanto a lot of quanto many significa muito, certo? E eu posso falar que eu tenho poucos amigos, mas ainda assim eu tenho. Então, aqui eu estou afirmando, I have a lot of friends, I have many friends. E eu posso estar falando também, eu tenho poucos, né? I have a little. Nesse caso do poucos, aí eu não uso a. I have little friends. Tenho poucos amigos. I have little friends. Nesse caso, eu não uso a little, ok? A little é um pouquinho de quantidade. Little é um pouco, eu tô julgando, falando que são poucos e não muitos. Tipo isso. I have little friends. Agora, se eu falo, eu não sei quantos amigos eu tenho. Então, primeiro eu vou falar que eu não sei, certo? E aqui, eu não sei. Vai ser uma frase negativa, né? Porque eu não tô falando de quantidade, eu poderia estar falando não tenho amigos. Mas é uma frase mais neutra, eu não sei. Não sei. Então, eu vou dizer I don't know, que na hora de falar rápido isso vira I don't know. I don't know. How many? Do mesmo jeito que foi perguntado. Eu tô afirmando e eu vou usar o how many do mesmo jeito. I don't know how many friends I have. Não sei. Sei quantos amigos eu tenho. Eu poderia usar isso aqui em qualquer pergunta, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que how many é só para perguntar. Não é. Nenhuma dessas estruturas de perguntas são só para pergunta. Eu posso usar para afirmar também em situações específicas, ok? Eu não sei quantos amigos eu tenho. E eu posso falar que eu não tenho amigos. E é aqui que entra aquela briga do some e do any, ok? Porque quando eu falo que eu não tenho amigos, tipo, eu não tenho nenhum amigo, eu não posso negar duas vezes. Então, aqui eu vou ter duas opções, certo? Eu posso falar que eu não tenho, e eu coloco o não no meu primeiro bloco. I don't have, o não tá aqui, ó. E como eu já coloquei o não, agora eu coloco any. Any friends. I don't have any friends. Ou eu falo que eu tenho,
I have. E agora eu coloco não no segundo bloco. I have no friends. Nenhum amigo. Ok? E isso a gente vai usar para tudo. Tudo, tudo, tudo. Sendo as frases negativas. E quando eu falo que eu tenho alguns amigos, eu estou afirmando também aqui, ó. Aí eu uso some em frases afirmativas. I have some friends. Porque eu uso some em afirmativas, N em negativas, quando já tem um não na frase. Se não tem um não na frase, eu uso no. Ficou claro isso? Ficou alguma dúvida? Coloca para mim que, se for preciso, eu explico com outros detalhes, com outros exemplos, ok? Mesma coisa com how much money. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Repara que a gente não usa dinheiros. Por quê? Dinheiro é incontável. Então, eu posso falar a mesma coisa. Eu tenho muito dinheiro. Eu vou dizer I have a lot of money. Eu não coloquei a negativo. Eu tenho um toquezinho com essas tabelinhas. A aula de ontem já está disponível? Já está disponível, ok? Mas eu coloco de novo o link. Coloquei hoje bem cedinho. Bom, cedinho para vocês, para mim já era tipo umas 9. Quanto dinheiro você tem? Então, eu posso falar que eu tenho muito dinheiro. Uau, meu sonho. Eu tenho muito dinheiro, a mesma estrutura dos amigos. I have a lot of money. I have a lot of money. Nossa, eu tenho muito dinheiro, que alegria. Se eu for falar que eu tenho muito dinheiro, agora eu posso usar many? Não posso. Eu vou falar igual foi perguntado. I have much money. Não vejo tanto no dia a dia, não, mas não tá errado, ok? Se eu tenho pouco dinheiro, eu vou dizer little, do mesmo jeito. I have little, ou little, na pronúncia britânica. I have little money. Nossa, tem pouco dinheiro. Esse little aqui tá curto. Igual quando a gente fala I speak little English. Tipo, eu falo pouco inglês. Inglês pequeno, inglês não suficiente. Então, I have little money. Little, para mim, me lembra o professor Raimundo, na escolinha, que ele fazia assim, do salário. I have little money. I have little money, I have much money. Eu tenho muito, I have little, eu tenho pouco. E se for, eu tenho algum dinheiro, não tô falando quanto, mas eu tenho um pouco de dinheiro. Tô afirmando ainda. I have some money. Repara como some junta com money aqui, ó. Porque esse não tem som. Não tem som. E nós vamos juntar um N com o outro, um M com o outro M. A gente economiza aqui, certo? Quando isso acontece, toda vez, 100% das vezes, a gente suprime o primeiro e fala o segundo. Então, eu falo some money. I have some money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Money enough dá para usar. Igual tá na pergunta, posso usar suficiente na resposta? Posso usar. Eu tenho suficiente. I have money enough. E nesse caso, o have aqui é posse mesmo, então eu vou dizer tenho ou não tenho. I have. Posso, já explico o left, ok? I have money enough. Eu tenho dinheiro suficiente. Ou eu posso falar que eu não tenho dinheiro suficiente. Tipo, not enough. Ah, é muito comum usar só not enough. Tipo, not enough. I need to work harder. Tem que trabalhar mais. Not enough. Eu sempre coloco esse T que não tem. Not enough. Ou a frase inteirinha. I don't have money enough. Poderia ser também. E na hora de falar o não, se eu for sem dinheiro nenhum, aí eu vou entrar na mesma briga do N ou do no, porque eu tenho duas opções. Sempre, isso vai sempre acontecer na nossa resposta, ok? Então, eu posso falar I have no money, porque primeiro eu afirmei, eu tenho não em um bloco só. Ou eu posso falar I don't have, não tenho, e aí eu sou obrigada a usar o N, porque não pode ter dois nãos. N vai funcionar em frases negativas. E também perguntas. Porque eu posso perguntar how much money do you have? Ou eu posso perguntar assim, ó. Eu posso perguntar assim, do you have? É uma outra tipo de pergunta, ok? Do you have any money? Não entra no how much, porque how much eu quero saber quanto. Aqui eu quero saber se você tem algum dinheiro. Mas como é pergunta, eu também uso N, ok? Só para mostrar o uso do N como pergunta, mesmo sem o how much. Sobre o pedido do left, o que acontece? A gente tem, muitas vezes, um dinheiro faltando ou sobrando. Então, imagina
Eu dou sempre o mesmo exemplo das crianças, porque na minha cabeça fica muito claro. Me fala se fica assim para você também. Imagina que tem 4 crianças na casa. I don't have money, pode. Só fechando aqui, gente. I don't have money, pode. Só que nesse caso eu não tenho dinheiro na minha vida de modo geral, nunca na face da terra, ok? É muito geral. Agora, quando eu falo I don't have any money, eu não tenho dinheiro meio que numa situação momentânea, muito mais específico. Então, por isso a gente acaba falando, usando mais o N o some, o N, porque eu tô falando de uma situação agora. Agora, por exemplo, se eu falo assim, I don't need money. Tipo, nossa, na minha vida, eu vivo muito bem sem dinheiro, eu não preciso de dinheiro hora nenhuma. Dá essa impressão, porque é geral. Agora, se eu falo, I don't need any money, quer dizer que eu não preciso agora, tipo, no momento tá tudo bem, entende? Então, tenta usar sempre com N, com some, porque enquanto você treina, é muito mais prático. Você já usar numa situação que é mais usável mesmo do dia a dia, ok? Voltando pro left, então, imagina que tem 4 crianças na casa. Você tem que levar essas crianças para escola, mas só tem 2 lugares no carro. Então, você leva 2 e deixa 2 para levar na segunda vez que você for. Quando é essas 2 crianças que ficaram, a gente pode falar que sobrou 2 crianças em casa, certo? Você levou 2, tem 2 sobrando em casa, ao mesmo tempo que está faltando levar 2 crianças, certo? Então, quando eu uso left, eu estou dizendo ao mesmo tempo. Eu posso falar, por exemplo, don't have any money left. Quando eu coloco left, eu estou acrescentando a informação de que eu não tenho dinheiro sobrando. Por quê? Esse left vai dar esse sentido de dinheiro sobrando. Ou a gente pode usar o left para quanto falta para atingir um marco. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, por exemplo, você precisa de 100 reais. Você tem 10 dólares, né? Vamos falar em dólares. Você precisa de 100 dólares, você tem 10. Então, falta 90 dólares. I still have $90 left. Não, aqui não vai dar para usar left, não. Left é no sentido do dinheiro que falta. Peraí. I still have 90. Aqui você tá com dinheiro sobrando. Tipo assim, eu gastei 10. Eu tenho 100, gastei 10. Tenho 90 ainda sobrando. Ou eu não tenho nenhum dinheiro sobrando, acabou tudo. Ou eu tenho 90 dólares sobrando. Ok? Ficou meio confuso? Me fala aí porque eu não senti firmeza, não. Se eu falo que o dinheiro não tem dinheiro sobrando, I don't have any money left. Se eu tenho 50 dólares sobrando, I have $50 left. Ok? Muitas vezes o left tem esse sentido de falta para, mas nesse caso não. Não gastei, tá sobrando esse dinheiro. Assim como sobra de comida é left, que a gente chama de leftover, ok? Então ainda tem 90 dólares sobrando. Nesse caso, a frase é afirmativa, ok? I still have. I still have. Ok. Agora sim. Certo? Se eu colocar o left, é o que eu ainda tenho. Pode ter amigos que ainda me restaram. Quer dizer que os outros se foram, esses ficaram. I still have 2 friends. Só fica meio estranho, mas ok. Mas com dinheiro pode usar toda vez. E aí, sempre nas nossas frases negativas, a gente vai prestar atenção com esse N e o no. E agora, nós vamos ver em relação às frases que são com many, ou seja, para coisas contáveis. Deixa eu voltar aqui. Ok. Para as coisas que são contáveis, nós vamos sempre usar many. Isso é fora de questão, assim, não é uma coisa que a gente decide na hora, nada. Se é contável, se está no plural, eu vou usar many. Então, por exemplo, quando eu falo people, aqui a gente tem que cuidar porque muitas vezes a gente esquece que people, ou a gente confunde, né? Uma pessoa, one person, mais de uma pessoa vai ser people. Mais de duas é sempre people. Você vai ver em documentos jurídicos, em empresas, alguma coisa como persons, mas é muito específico para o ambiente formal. Na vida real, no dia a dia, a gente vai usar people. A gente só usa peoples como um plural para
povos. Então, também só vai acontecer em situações específicas. De modo geral, one person, mais de duas já é people, ok? E é uma palavra no plural. Assim como uma criança só, a gente vai chamar de one child. 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 Parece? Child. One child. Mais do que uma já vai virar children. Children. One child. Tchá, tchá, tchá. O CH é a hora da gente brilhar nesse tchá, ok? Pode ficar à vontade, fazer o mais exagerado que vai dar certo. One child, mais de um. Vou colocar de 2 para cima, ok? Vai ser children. Children. Então, quando eu pergunto quantas pessoas estão vindo, how many people are coming? How many people are coming? Quantas pessoas estão vindo, né, para o evento e tal? Vamos primeiro fazer o neutro. Eu não sei quantas pessoas estão vindo. Pode ser uma resposta. Você pode simplesmente falar, I don't know. I don't know. Tipo, não sei, mas se você quiser falar inteirinho, não tem por que a gente economizar aqui, né? Então, eu não sei quantas pessoas. Esse quantas pessoas, I don't know. How many? How many people? E aqui eu tô afirmando e usando how many. Are, porque é plural, coming. I don't know how many people are coming. Eu não sei quantas pessoas estão vindo. Agora, se estão vindo 50 pessoas, aqui a gente vai usar o tem no sentido de existe. Não, o tem no sentido de existe não é have, ok? Sempre que a gente for usar have, você vai pensar quem tem. Se ninguém tem, não é have, porque have é posse. Então, se tem no sentido de existe, a gente usa there is, quando é uma coisa só, tem uma pessoa vindo. There is one person coming. Agora, se for mais pessoas, eu vou usar there are, para plural, certo? There are 10 pessoas. There are 10 people coming. Tem 10 pessoas vindo. Isso aqui é um número, não importa quantos, ok? Deixa eu colocar uma também. Peraí. Então, tem, quando for uma coisa só, there is. Isso para tudo. Quem tem um cachorro no meio da rua, tem uma vaga de emprego, tem não sei o quê. Tudo é there is, se for um só. There is one person coming. Agora, se eu quero falar que tem muitas pessoas, vou usar aquelas palavras que a gente viu ontem. Então, there are a lot of people coming. There are a lot of people coming. Tem muitas pessoas vindo. Dá para usar few, se for algumas pessoas, porque como é contável agora, there are a few, quer dizer alguns, a few people coming. Eu tenho até uma estruturazinha que eu já vou deixar prontinho aqui. Então, there are a lot of people, tem muitas pessoas. Se for poucas pessoas, a few. E a gente pode usar também, não muito, no sentido de, se for com muito, se for com much, a gente pode usar not much, e pode ser not many também. Vou até acrescentar esse much aqui. A little. Se for not much, não muitas pessoas. Much não seria pessoas, né? Not much water, not much money, not much people já é many. Not many people. There are not many people coming. Not many. Ou só not many já resolve, né? No dia a dia a gente tem um pouco de preguiça de falar muita coisa. Então, not many. E se for não tantas pessoas assim, sabe quando, nem é tanto assim. Então, você pode falar not that many. Esse that vai dar um sentido de não tanto assim. Estou tentando ser o mais amplo possível em opções de respostas, ok? Porque são tudo coisas que a gente vê muito no dia a dia. Então, não tantas assim. Faz sentido isso? Esse not that pode usar para tudo, para tudo. Não tantas pessoas assim. Pode usar not that much também. Ok. Deixa eu descer aqui. How many books? Repara aqui. Tá no plural. Many, plural. Tá tudo bem. How many books do you read?
Oh, eu leio muitos livros. I read many books. Todos os anos. Every year. I read many books every year. Agora, e se eu não sei quantos livros eu leio? Então, vou dizer, eu não sei. I don't know. I don't know. Quantos livros eu leio? How many tem que ter, ok? How many books I read every year. Ou I read, de modo geral. Isso aqui, pessoal, é meio confuso. Você vê que até para organizar, falar de forma organizada, eu tô aqui meio. Vamos lá e volta cá, vamos lá e volta cá. Porque tem várias formas, principalmente na resposta. A pergunta, não. A pergunta geralmente é só isso aqui. Mas a resposta tem muita coisa que a gente pode falar. E a prática em voz alta, quanto mais você fala, mais contato você tem, mais isso fica normalizado na sua cabeça. Então, tem que ter prática em voz alta. Por isso que quem já faz parte do clube tem esse suporte, né? De tudo que você está estudando, você está falando em voz alta, tendo alguém para te ajudar a ajustar. Porque senão vai ficar sempre confuso. Sempre, sempre. I read many books every year. Eu leio muitos livros todos os anos. Eu posso falar que eu não leio tantos livros? Posso. E aí eu vou dizer I don't read. Vou fazer uma sessão negativa aqui. Que eu já fico indo e voltando. I don't read many books. Não leio muitos livros. Agora, se eu não leio livro nenhum, aí a gente já vai na questão do N e do no, que a gente já viu, mas eu vou sempre voltar porque ela é um pouco confusa. Então, eu não leio livro nenhum. I don't read. Se eu tenho não aqui, eu vou usar no. Agora eu vou usar any. I don't read any book. Não leio livro nenhum. Agora, se for eu leio, tem um livro. I read no book. I read no book. Com read, a gente tem que tomar um cuidadinho, porque ele no passado é igual. No books. Ele no passado, ele é igual, ele só troca a pronúncia, vira read. Read. I read, eu leio. I read, eu li. Ok? Mas não muda em nada a escrita dele. Eu leio, eu não leio. E eu não sei quantos eu leio. E eu posso falar número também, né? Para não ficar torto aqui, vamos acrescentar. Então, eu li no passado, I read. Como que eu sei? Pelo feeling, pelo contexto, ok? Eu li muitos livros. Aqui eu leio muitos livros. Se eu falo que eu li, I read many books, aí eu já vou dar uma marca. Por exemplo, no ano passado, last year. Se eu li muitos livros, eu sei que aqui vai ser read, porque eu tô falando do ano que já passou. Se é todo ano, eu sei que eu tô falando de modo geral, então read tá neutro, usado no presente, ok? Esse read, ele é irregular, não é todo verbo que faz isso, né? How many days do you work? How many days do you work? Oh, aí que a gente vai se repetindo. I work many days. I work, ó, afirmativo. Ah, pensei numa boa aqui, ó. Eu posso falar, eu não sei quantos dias eu tenho que trabalhar, porque quantos dias eu trabalho eu tenho que saber, né? Dificilmente eu vou falar isso, mas I don't know. Quantos dias é sempre a mesma coisa. How many days? Se eu não sei quantos livros, how many books? Essa coisa de montar a frase do zero é um mito, ok? A gente sempre pega a estrutura e vai fazendo pequenas modificações, mas a estrutura inteira. Dificilmente, não existe essa coisa de, eu vou decorar 2.000 palavras e eu vou montar as frases que eu quiser. A gente copia a estrutura pronta, estruturas inteiras, igual a gente está fazendo aqui. I don't know how many books, I don't know how many days, I don't know how many emails, e por aí vai. I don't know how many days, eu tenho que trabalhar. Tenho o que no sinal de obrigação? I have to. I have to work. Ok? Eu não sei quantos dias faltam para eu trabalhar. I don't know how many days are left. Eu não sei quantos dias estão faltando, estão sobrando para trabalhar. Certo? Ou eu trabalho 7 dias na semana. Coitada de mim, não tenho nem um day off. I work 7 days per week. Per year, per week, per month, ok? I work 7 days. Isso aqui é a estrutura para responder tudo que for. Você troca o número, troca o final.
7 days per week. I work 20 days per month. E vai só trocando os detalhes. Tá vendo? Então, montar a frase é montar mais ou menos. É montar como se fosse um quebra-cabeça. Porque a estrutura pronta a gente copia. Isso que ajuda a gente a falar melhor, né? Ah, eu trabalho muitos dias. I work many days. I work a lot of days. Também pode ser a lot. I work a lot of days. Tá ficando claro? Se não tiver, me fala. Trabalho muitos dias. Eu não trabalho muitos dias. Eu não trabalho muitos dias. I don't work many days. O many e o a lot sempre vai funcionar. I don't work many days. I don't read many books. Só troco o verbo e o que é. Ou posso usar much days? Não posso, porque eu não uso much com plural, certo? I don't work many days. Agora, se for eu trabalho nenhum dia, agora a gente tem aquela questão. Então, por exemplo, eu posso falar I don't work any day. Trabalho dia nenhum. Sou bem folgada. Ou eu posso falar que eu trabalho no days. Não é tão comum, né? I work, mas a estrutura é a mesma. No days. Dia nenhum. Eu sou uma herdeira. Ok? How many emails did you send? Aqui a gente já sabe que a pergunta está no passado. Por que que eu sei? Porque o meu auxiliar está no passado. Lembra da estrutura de pergunta? Aula 1 ou 2, mais ou menos, que a gente viu toda essa coisa da pergunta de modo geral. Por exemplo, você enviou? Eu estou perguntando, did you send? É uma pergunta, é obrigado a ter auxiliar. Quem vai para o passado é o auxiliar, certo? Se tiver dúvida, a aula está completinha para vocês. Então, eu não quero saber se eu enviei, mas quantos eu enviei. A pessoa enviou, né? How many emails did you send? E aqui na resposta, quando eu vou responder afirmando, eu vou usar o send no passado. Por que que o send aqui não está no passado? Porque o did tá. Tem que ter did, porque é pergunta. Tem que ter do, né, o auxiliar. E é ele que vai para o passado. Sempre. Quando eu for afirmar, eu não tenho auxiliar para afirmar. Então, eu posso falar I sent, aqui afirmando, ó. I sent 20 e-mails. I sent 20 emails. Ok? Vamos colocar que foi ontem. Yesterday. Por que que eu fiz isso ontem? Porque eu tenho que falar quando se eu estou usando passado simples. Depois que a gente terminar essa parte das perguntas, eu vou fazer uma sessão de present perfect. Mas o certo aqui, se eu não falo quando, é usar present perfect. Mas é um assunto para outro momento, porque a gente sabe que é bem longo, né? I sent 20 emails yesterday. Eu enviei. Eu enviei muitos e-mails ontem. I sent many or a lot of emails yesterday. Eu não sei quantos e-mails eu tenho que enviar. Vou usar o how many. I don't know how many emails I have to send. Não sei quantos e-mails eu tenho que enviar hoje, né? Que eu não estou respondendo a pergunta, eu estou só continuando a conversa. Eu não sei quantos e-mails eu... eu posso falar, eu tinha que enviar o I had. E aí, quando eu for falar que não, que entra a nossa questão. Eu não enviei e-mail nenhum. Então, eu não enviei. I didn't send. Tá vendo? Porque que aquela aula lá no início, eu falei, essa aula é base. Porque a gente precisa dela agora. Eu não enviei nenhum e-mail. Vai ser no, vai ser N, vai ser N. Como que eu sei? Porque já tem um não na frase. I didn't send any email yesterday. Ou I sent, enviei. No email yesterday. I sent no emails yesterday. Fez sentido? Fala pra mim, ok? How many students? Agora, pessoal, tudo que eu vou fazer aqui vai ser bem repetitivo. Então, eu vou dar as deixas e você já vai trabalhando o seu consciente aí. How many students are in your class? How many students? Quantos alunos estão na sua aula, na sua turma, né? How many students é a mesma coisa. How many books, how many days, how many qualquer coisa. Aqui a gente vai vir qualquer
qualquer substantivo no plural. How many dogs? How many houses? Qualquer coisa. E a nossa estrutura aqui, ela está invertida porque é to be. Então, tem, estão. How many students are in your class? How many students are? Não, não inverteu, não. Estão na sua sala. How many students are in your class? Quantos alunos estão na sua sala? Poderia ser quantas pessoas tem na sua casa. Daria a mesma coisa. How many people are in your house? E aí você vai responder a mesma coisa. Não sei quantas pessoas tem na minha sala, não. Quantos alunos? I don't know how many, usando para afirmar, students are in my class. Não sei. Ou tem muitos alunos. Aqui eu não posso falar tem com have. Lembra? Eu vou falar tem no sentido de existe com there is, se for uma coisa só, e there are, se for plural, se for mais de uma. There are many ou a lot of students in my class. Não tem muitos alunos na minha sala, não. Eu posso usar esse there are com not. There aren't many students in my class. Não tem muitos alunos na minha sala. There aren't many students, ok? Tem alguns alunos, aqui também eu posso usar a few. A few não dá um sentido de muito, dá sentido de alguns. There are a few students in my class. A gente vê isso aqui toda hora, tudo misturado. Então, não tem como te dizer qual é usado mais, ou depende do que você quer dizer. Se você quer dizer que é mó galera, nossa, muita gente, você vai sempre usar a lot of students, many students. Alguns, tem alguns. A few pode usar some também, some students. Vou colocar com some aqui. There are, como é? Are, vou colocar junto com a few. There are some students in my class. Dá para usar também, ok? Opções de respostas. E não tem muitos. There aren't. Nunca have, ok, pessoal? Nunca, nunca. Pensa na sua cabeça. Toda vez que tiver vontade de pensar em usar have. Quem tem? Se ninguém tem, se não tem uma resposta para essa pergunta, não é have. Vai ser there is ou there are. E eu falo isso porque é um erro muito comum, porque no português a gente tem um tem só para tudo, né? Em inglês não, em inglês depende. E na cabeça do nativo, eles não estão nem perto, os sentidos. Então, quando a gente troca, que pra gente é muito comum, para eles não faz o menor sentido, e ele não entende o que a gente falou. A gente fala, não é possível, esse cara deve ser burro, porque é muito parecido. Na cabeça dele não tem nada a ver, ok? Não tem como ele juntar esse lé com esse cré. Ok, how many times? Tá vendo que aqui é uma pegadinha. Eu não tô perguntando quanto tempo você tentou. Porque se eu pergunto quanto tempo, eu uso how much. Mas a palavra time, quando ela tá no plural, ela não significa tempo, ela significa vezes. Então, aqui eu tô perguntando quantas vezes. E vezes, sim, são contáveis. Olha só que pegadinha, né? How many times did you try? Quantas vezes você tentou? Oh, aí eu vou responder no passado, né? I tried many times. A lot of times. Tem muitas palavras para esse muito, eu coloquei duas. A lot of times. Nunca very, ok? Porque very é quantidade, tipo, é intensidade, não quantidade. Tipo, very much, very good. Então, eu tentei muitas vezes. Ou eu posso falar que eu não tentei muitas vezes. Agora, se eu falo eu não tento, I don't try many times. Aqui tá no presente. Eu não tento muitas vezes. Agora, quando eu vou falar que eu não tentei, quem vai para o passado? Isso a gente já viu, né? Tem o verbo principal ou auxiliar. A presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Então, vou dizer I didn't try many times. Não tentei muitas vezes. Eu tentei poucas vezes. I tried little times. Não, little é para incontáveis. I tried a few times. Eu tentei poucas vezes. Usa a few para contáveis e a little para incontáveis. I tried a few times. Tentei algumas vezes. Não muitas. Eu não tentei vez nenhuma. Aí aqui entra na questão do N e do não. I didn't try any time. Tentei hora nenhuma. I tried. Isso aqui não é tão comum, no times. Meio esquisito, ok?
Vou deixar ele fora. I tried no times. Como não tá incorreto gramaticalmente, eu vou deixar, mas eu tive um. Não vejo tanto. É bem unusual. How many cars do you have? Aqui vai sempre na mesma lógica, ok? I have 2 cars. I have no cars. I don't have many cars. Mesma estrutura. Então, o que a gente trabalhou até agora responde tudo. Tudo que há para responder. How many countries, ok? A gente tem muita vontade de falar count, né? Countries. Então, bem forte, fechando esse N. Countries. How many countries have you visited? Aqui já está no bonito do present perfect, que a gente vai ver nas próximas vezes. How many countries have you visited? Oh, eu visitei muitos países, não visitei país nenhum e tal. Mesma coisa. How many hours, how many messages? É a mesma estrutura. O que que a gente vai fazer, então? Porque parece que quanto mais a gente vai passando, assim, mais vai dando um desespero. Você vai falando, meu Deus, é tanta coisa que na hora de eu falar isso aqui, mesmo que eu tenha entendido agora, eu não vou saber falar. Porque é muita coisa envolvida. É verbo no passado, é verbo, é did, é auxiliar, é não, é in, é some, é a lot. Tudo isso se resolve com prática. Não tem como a gente ficar bom em uma coisa que a gente quase não faz, né? Então, o ideal aqui é que você fale isso em voz alta muitas vezes, de muitas formas, montando as suas próprias frases, testando e principalmente se dando ao luxo de errar. Porque não tem como a gente ter perfeccionismo nessa hora. Sabe aquela coisa do perfeccionismo que te impede de tentar? Do tipo, eu só vou fazer quando eu estiver fazendo bem. Essa hora de fazer bem não vai chegar se você não passar pela fase de tentar. E é normal você tentar e você falhar. Se a gente não se dá esse luxo mesmo, esse voto de confiança, né? E aí, dentro do clube, vou mostrar para vocês os módulos que a gente já tem, a gente está vendo com novidades, né? Vamos entrar no Manual Profissões, porque a ideia é que o clube ele seja o mais prático possível, o mais vida real possível, o mais direto ao ponto possível. Por isso eu tento explicar, eu explico da forma mais direta que eu consigo, que para não ter tanta enrolação, né? Para você não pensar em 1000 regras, porque na hora de falar essas regras, elas não vêm à nossa mente. Que vem a estrutura que a gente já normalizou. E a gente só normaliza estruturas que a gente falou com muitas vezes. Então, tanto dentro do clube de leitura, que eu foco muito em tempo verbal, em passado e phrasal verbs, que é a nossa maior dificuldade, ao contar histórias, né? Tanto nas aulas dos módulos, tudo é muito prático. E tudo isso só funciona se você acessa o suporte, né? Todo aluno do clube tem suporte, ou seja, você vai estudar, mas você não vai estudar quieto. Então, vou mostrar para você aqui a tela. A gente tem clube de leitura, que é para trabalhar o passado, e trabalhar também os phrasal verbs, que são um nightmare, né? Eles são um pesadelo, porque não quer dizer o que está escrito. Além de aprender o significado da palavra, ainda tem que ver quando ela está junto com a outra. Enfim, a gente vê isso na prática. Os módulos, onde a gente tem a parte de sons e tudo mais. A gente tem o 1 e o 2. O 1 é mais vida real, do tipo, papum, conheci alguém, preciso me apresentar, preciso falar. O 2 já entra um pouco mais de gramática, tudo isso de forma aplicada. As imersões, que não, aí não tem o que dizer, é o mais vida real mesmo. O inglês do dia a dia, na prática, e a parte de viagem, que eu até separei. Deixei a parte de aeroporto de um, e essa sobrevivência, que é o que eu vou falar com as pessoas no dia a dia. Tudo isso é o mais prático possível, e na hora que você está estudando, né, você tem seu cronograma. Se você entrou no clube, a primeira coisa eu vou fazer um cronograma inicial. Então, você está lá no seu cronograma. Hoje eu vou estudar a aula do módulo 1. Vou estudar essa aqui, eu estou na aula de nome, para eu falar meu nome. Tudo que você está estudando, além de praticar em voz alta enquanto você estuda, você vai falar comigo. Então, você vai falar, Carol, estou assistindo agora a aula do nome, vou te mandar aqui todos os exercícios, que são todas as frases que a gente trabalhou junto enquanto você assiste a aula, você vai mandar para mim em áudio. Por quê? Porque do lado de cá, tem eu e tem um time de pessoas para te ouvir e te falar se está certo, te mostrar as junções, te ensinar o som certo. E à medida que você faz isso, que você vai estudando, a sua fala vai evoluindo junto com você. Você vai ganhando vocabulário, você vai entendendo as estruturas, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, e a sua fala, ela tá evoluindo. Por quê? Porque você tá falando.
certo? Isso é inegociável. Então, hoje é meu dia de ler a história da Rapunzel. Eu vou só ler aqui e estudar de boca fechada? De forma alguma. De forma alguma. Eu estudei, sei lá, metade da aula da Rapunzel. Eu vou mandar isso em áudio no suporte. Por quê? Vai ficar perfeito? Não vai. Não tem que ficar perfeito. Lembra que eu falei? Não tem perfeccionismo. Tem que ter prática. Para que, aos pouquinhos, isso vai ficando mais fácil. Não, tipo, não tem mistério, sabe? Mas é por isso que dentro do clube eu te ofereço esse suporte, para você ter com quem falar. Porque muitas vezes a gente não tem com quem falar. E não tem uma pessoa com quem falar que está ali para ajustar, para falar onde está certo e aonde está errado, qual som está certo, como conectou. E aí você está assistindo a aula, de alguma forma a explicação não foi clara. Então você vai falar, Carol, não entendi essa parte aqui não. O que que isso quer dizer? Como que eu uso isso aqui? E aí você tem alguém para perguntar enquanto você está estudando. Então, essa conversação diária, essa prática de fala diária, ela vale muito mais do que a pessoa que deixa para sábado ter 2 horas de aula só. Porque ela passou a semana inteira sem praticar, ela passou a semana inteira, às vezes, sem lembrar que o inglês existe. Né? Quem não vive num país que fala inglês, e às vezes até quem vive, mas convive mais com brasileiros ou com espanhol, essa pessoa vai evoluir muito menos do que a pessoa que está ali todo dia fazendo o que ela consegue, dentro do que ela consegue, que seja 10 minutos, ok? E aí a gente tem todo esse módulo, todos esses módulos já estão disponíveis, o cronograma dentro da sua necessidade. Ah, Carol, mas eu sou iniciante, eu vou montar dentro do clube o conteúdo iniciante para você. Ah, mas eu já sei, eu já estudo inglês há muito tempo, a gente vai focar no conteúdo que está dentro do que você já consegue para não ser tão fácil a ponto de ser bobo e não ser tão difícil a ponto de você ficar achando que vai morrer, porque o conteúdo não faz sentido. Então tem que ser desafiador na medida para você. Por isso tem esse suporte, ok? E aí a gente vai ter os módulos novos, o módulo novo que começa agora é sobre profissões. Então eu fiz uma enquete com vocês, com o pessoal que já está dentro do clube, claro, né? Que tem a prioridade, com vocês que são do grupo VIP, que também tem prioridade, porque eu quero atender a maioria primeiro. Então, a gente vai começar com a parte da limpeza e vai seguindo dentro das profissões. Tudo de forma vocabulário, como falar frases, como que eu vou falar, o que que eu vou ouvir, tanto para trabalhar listening como fala, ok? E eu vou colocar o link, claro, para vocês poderem dar esse passo de entrar, ter todo esse suporte e ter prática, ter com quem falar, que é o que a gente faz dentro do clube, ok? Em relação ao investimento, o clube funciona com investimento anual. Então, é uma assinatura anual. Isso quer dizer que você pode fazer o valor anual no cartão, no Pix, no boleto, ou você pode dividir no cartão de crédito. Se você divide as parcelas em 12 vezes, dá R$ 42 por mês. Então, se você compara com tudo que você tem de acesso, é um valor para quase simbólico, né? Eu sei que não é pouco, mas para tudo que você tem disponível, é um valor muito ok. E você pode fazer ele cheio também, não ter preocupação mais. Você pagou uma vez, não vai pagar de novo. O valor cheio é de R$ 398, ok? Eu vou colocar o link para vocês. Caso tenham dúvidas também, pode me dar um oi no privado e onde vocês se sentirem mais confortáveis. Vai ser um prazer explicar, tirar todas as dúvidas.